boa tarde. Hoje é dia 24 de junho, então eu quero dar as boas-vindas para você nesse terceiro dia de transmissões da nossa live do 16º Agronegócios Copercana. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, tá certo? Quero convidar já de antemão você que está aqui no YouTube, você que está no Facebook com a gente, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Se você ainda não navegou pela nossa feira virtual, fique à vontade, entre na nossa página, faça o seu cadastro muito simples e rápido e fique à vontade no 16º Agronegócios Copercana, que esse ano de 2020 é uma edição online, tá certo? Uma edição toda especial. Agora, então, eu quero passar o site para você ficar à vontade para fazer essa navegação. É o www.agronegocioscopercana.com.br. Nossos cooperados podem participar da nossa feira em 2020 de forma online, como se estivesse lá no nosso pavilhão do Centro de Eventos da Copercana, tá certo? Então, mas você está aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, né? Não de uma forma física, apenas no lado de um computador, mas também pelo seu smartphone você consegue acessar a nossa feira, não só na região de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, mas sim em qualquer parte do mundo, já que temos a edição online no ano de 2020, nesse 16º Agronegócios Copercana, tá certo? Lembrando também que os nossos agrônomos estão com atendimentos virtuais para você ficar à vontade também, você que é cooperado, quer tirar a sua dúvida, tinha esse hábito até o ano passado no 15º Agronegócios Copercana, vai até o nosso centro de eventos, bate aquele papo com o agrônomo, fique à vontade para fazer isso de forma virtual. Eles estão disponíveis também de forma virtual para você ter este atendimento, esse bate-papo, esse tete-a-tete com eles, tá certo? Eles vão te atender como se estivessem frente a frente com você e ainda vão te dar um abraço virtual, né, como ninguém, tá certo? Então, pela sua região, você pode aí adquirir o contato também lá no nosso site desses profissionais que vão poder atender você, tá certo? É muito importante também lembrar que você pode assinar o canal do YouTube, acionar o sininho lá para toda vez que tiver aí um conteúdo diferente postado pela Copercana, tanto no YouTube ativando o sininho, quanto curtindo a página no Facebook, você pode, com certeza, aí fomentar e ter também acesso a esses conteúdos que a Copercana posta sempre, periodicamente, para abastecer você com as informações da nossa cooperativa, tá certo? E todas as programações das lives que vão acontecer ainda estão lá no nosso site. E as que já aconteceram, já estão disponíveis também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo desse 16º Agronegócios Copercana com uma edição online completamente diferente para você, tá certo? Estamos aqui também divulgando as novidades dos nossos expositores e que todos podem participar do sorteio que acontece na sexta-feira, dia 26. Todos os cooperados, tá certo? Porque tem muita gente que não é cooperado, entra lá no site, navega à vontade, como se estivesse visitando a feira, mas para ter acesso ao sorteio, tem que ser cooperado. Isso mesmo, cooperado, Copercana vai ter aí a participação garantida nesse sorteio da sexta-feira, também com a transmissão aqui pelas nossas redes sociais Copercana para você, tá certo? Dentro de instantes, nós teremos a palestra Agronegócios em Pauta, com a presença de 5 personalidades muito importantes no cenário agro, tá certo? Alguns deles já estão conosco aqui no estúdio Agronegócios Copercana, tá certo? E outros estarão conosco também virtualmente. Mas antes, né, queremos fazer um agradecimento especial às empresas parceiras, tá? As empresas parceiras da Copercana na realização desse Agronegócios Copercana virtual. Uma delas é a FMC, que já esteve com a gente em outras lives e agora retorna representando aí mais uma vez, muito bem, e mais um respeitável profissional do mercado de agronegócio. Ele vai falar com a gente, vai falar um pouquinho desse mercado e de alguma coisa interessante para você que está aqui acompanhando, tá certo? Para valorizar ainda mais o setor sucroenergético, a FMC desenvolveu uma campanha que visa valorizar, mostrando todos os seus benefícios da cultura no nosso dia a dia, tá certo?
Com o mote Onde tem cana, tem energia, a iniciativa reforça que a cana está entre as culturas mais versáteis do agronegócio. E você que está assistindo a gente sabe disso, né? Produzindo energia de forma de alimentos, combustíveis e eletricidade, além de ser uma importante fonte também de emprego, é claro, né? E de desempenhar um papel ambiental fundamental. Todo mundo sabe que o agronegócio toca o Brasil, né? E a cana faz parte desse agronegócio também, tá certo? Assim, para levar a comunicação de todos esses benefícios do cultivo para a sociedade, a FMC contará com uma série de ações que irão potencializar a imagem do setor, levando o conceito onde tem cana, tem energia para as principais regiões do país. E eu quero chamar aqui, neste momento comigo, de forma remota, de forma virtual, o representante, né, que vai falar para a gente um pouquinho sobre aí um tema muito bacana, né, que é a campanha de cana. O Christian Menegatti é engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 95, MBA em gestão empresarial pela FGV, portanto, um conhecedor do assunto. Trabalha no setor sucroenergético há 25 anos, atuando nas áreas técnicas, comercial, também marketing, e atua como gerente de marketing Cana e Florestas FMC. Portanto, Christian, por favor, o espaço é todo seu, Christian Menegatti, para você falar com os nossos espectadores aqui do Agronegócios Copercana. Seja bem-vindo, viu, Christian? Obrigado, muito obrigado a todos. Em nome da FMC, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Copercana a oportunidade de estar podendo bater um papo aqui com vocês hoje e também parabenizá-la por mais esse grande evento, né? Mais um agronegócio Copercana, dessa vez um pouquinho diferente, mas certamente está repetindo o mesmo sucesso de todos, né? Agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da nossa campanha institucional de cana 2020 da FMC, né? É uma campanha institucional que a FMC preparou para que a gente possa levar para a sociedade um pouco mais de informações sobre a cultura da cana-de-açúcar e seus produtos e subprodutos, né? Essa cultura que é tão importante para o Brasil, é tão importante e representativa para o agronegócio brasileiro, né? E nem sempre ela está no conhecimento das pessoas que não estão ligadas ao agro, que não estão ligadas à cana, à população das grandes cidades, que é mais na zona urbana. Então, assim, nós desenhamos essa campanha, que é uma campanha de valorização do setor sucroenergético. E eu quero falar um pouquinho dela aqui para vocês. Então, assim, qual que é o conceito dessa nossa campanha, né? Nós queremos demonstrar todo o valor e a presença da cana-de-açúcar no nosso dia a dia, levar para toda a sociedade informações e benefícios dos produtos da cana-de-açúcar, que, como mesmo já foi dito na abertura, né, a cana e seus produtos estão presentes assim no nosso dia a dia, do café da manhã, do almoço, do jantar, quando a gente se locomove nos nossos carros, na energia elétrica que abastece as nossas casas e as nossas indústrias, tem cana-de-açúcar, né? Então, eu gostaria o objetivo dessa campanha é a gente trazer toda essa informação, todo esse conhecimento para a sociedade, né? E falar de cana, né, como já foi dito, eu estou há 25 anos nesse setor e gosto muito, é uma cultura apaixonante, falar de versatilidade, né? Cana-de-açúcar não é somente açúcar e etanol. Já começou? Cana-de-açúcar é muito mais Está disso. fazendo Ela tem apresentação de uma campanha. proteínas, plásticos, vitaminas, enzimas, aminoácidos. Cana-de-açúcar tem uma série de produtos que estão presentes no dia a dia de nós brasileiros, né? Falando um pouquinho da cultura em si, né, a cana-de-açúcar ela é uma cultura que está no Brasil aí há mais de 500 anos, né, desde
desde o período do descobrimento, né? E assim ela e seus produtos geram enormes divisas para o nosso país. Só em 2019 foram mais de 6 bilhões de dólares gerados pela cana-de-açúcar e seus produtos, como açúcar e etanol, contribuindo demais para a balança comercial brasileira. Sem contar os mais de 2 milhões de empregos que essa cultura gera de maneira direta e indireta no Brasil. Falando um pouquinho do açúcar, que é o mais conhecido dos produtos da cana, né? O Brasil é o maior produtor e maior exportador mundial de açúcar, e a população, nós brasileiros, somos um dos grandes consumidores, né? E o açúcar desempenha um papel muito importante na alimentação. É uma fonte energética barata, então assim, eu digo que ele é um dos mais democráticos dos alimentos, junto com o nosso arroz e feijão, né? Ele está presente em todas as camadas sociais, contribuindo com uma fonte de energia que é tão necessária para o nosso dia a dia. Falando um pouquinho de etanol, né, que é o combustível que nos move, normalmente, quando a gente questiona algum motorista e pergunta a ele do porquê do uso do etanol, a primeira resposta que a gente ouve é aquela assim: porque ele é mais barato ou porque compensa, né? Será que o etanol se resume somente a ser mais barato do que a gasolina? Nós entendemos que não, né? Mas a sociedade, de uma maneira geral, não sabe disso, mas nós, com essa campanha, vamos levar esse tipo de informação. Etanol é um produto, um combustível que gera emprego e renda, é um grande diversificador da matriz energética, né? Se a gente pensar, que motorista no mundo, quando chega no seu posto de combustível, consegue optar pelo combustível, né? Normalmente ele opta no momento que ele adquire o veículo. Aqui no Brasil, graças ao etanol, graças à tecnologia dos veículos flex, que são mais de 90% da nossa frota, o motorista consegue decidir lá no momento do abastecimento, né? E isso é fantástico. Reduz a nossa dependência de petróleo, né? Algum tempos atrás, né, dizia-se que o Brasil atingiu a autossuficiência de petróleo, mas nunca se falou que 40% dos veículos, mais de 40% dos veículos brasileiros rodam a etanol, né? Então, assim, o etanol ajuda e muito, né? Quase metade dos veículos, né? Nessa redução dessa dependência do petróleo, um produto estratégico, mas que é fóssil, né? Agora, etanol é o combustível menos poluente, né? 90% a menos de emissão. Hoje nós temos tanto esse apelo ambiental, o etanol encaixa como uma luva, né? Um combustível que colabora demais para a qualidade do ar das grandes cidades, né? E é um combustível renovável, né? Quando a gente olha uma lavoura de cana, a gente pode até imaginar que ali a gente vê uma fonte quase que inesgotável de etanol, né? Que é renovável a cada ano e, diferente dos demais combustíveis, ele não é um combustível fóssil. Então, assim, informações como essa, dados como esse, que quantificam e valorizam o nosso setor, são esse tipo de informação que nós da FMC, queremos atingir a sociedade nessa campanha, né? Temos aqui vamos falar um pouquinho também da biomassa, né, que gera energia elétrica. A maioria das pessoas não sabe, mas uma usina de açúcar e etanol, ela gera energia elétrica, e energia elétrica renovável, de baixo impacto ambiental, né, próxima dos grandes centros consumidores, né? Os grandes centros consumidores o Centro-Sul, e as usinas estão concentradas no Centro-Sul, então reduzindo gastos e despesas com redes de transmissão, né? E uma fonte de energia elétrica extremamente estratégica, que o pico de produção das usinas ocorre justamente no período mais seco do ano, que é o período que os reservatórios hidrelétricos, que são
que é a nossa principal fonte de energia elétrica, estão com os níveis baixos, né? Então, a biomassa, a energia da biomassa da cana complementa esse fornecimento de energia elétrica das usinas hidrelétricas no momento que eles mais precisam do suporte, né? Então, esse tipo de informação, nós consolidamos isso em um vídeo que, para quem já assistiu as lives dos outros dias, pôde ver um pouquinho deles, né? Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho dele aqui de novo para vocês, que é a essência da nossa campanha, né? É o resumo da nossa campanha, foi o pontapé inicial dela, né? Então, eu gostaria de pedir ajuda agora do João para que ele soltasse o vídeo para nós, por gentileza. Cana é a cultura do Brasil que nunca para. As nossas histórias caminham lado a lado. E como nós, o cultivo também mudou. Não cultivamos apenas cana, cultivamos energia. Ela não está só no campo, está no dia a dia do brasileiro. No café, no pão e até na granola que dá energia para mais um dia. A energia é fundamental para a vida. Está nas ruas e nas estradas, movimentando o Brasil que vai mais longe. Etanol, tecnologia ecológica 100% brasileira. O biodiesel que transporta o trabalhador todos os dias. É a alternativa limpa para iluminar as cidades. Energia elétrica sustentável da biomassa em favor do brasileiro. A FMC se orgulha dessa parceria. Investir em cana é investir no brasileiro. Inovamos juntos para o Brasil não parar. Onde tem cana, tem energia. Tem FMC. Joia, obrigado, João. Então, esse é o nosso vídeo manifesto, que nós chamamos, né? E é um vídeo emocionante, ele resume aí toda a energia que tem a cana-de-açúcar, toda a energia do setor, e esse é o tema da nossa campanha, onde tem cana, tem energia. E como que a gente vai colocar essa campanha de pé? Quais são as nossas estratégias, né? A gente vai, a partir agora do mês de junho, né, para a rádio, então nós teremos comunicações, essas comunicações informando etanol, açúcar, geração de energia, todos esses atributos que vocês viram aqui e alguns a mais que nós já preparamos. Vamos para a rádio em 5 estados brasileiros, promovendo e falando do setor. Nós estaremos participando nas principais revistas de abrangência nacional. A gente vai para todas as mídias digitais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, sempre levando informação, sempre levando conteúdo sobre o setor, sobre o seu produto, sobre a importância que o setor tem. E também vamos para a TV. Nós temos contrato com 2 emissoras de TV, com programas que vão estar falando, divulgando a nossa campanha e promovendo o setor sucroenergético, né? Então, teremos participação em outdoors, em entradas de cidades, teremos várias comunicações nesses outdoors, nessas revistas, dizendo da participação do agricultor, do produtor de cana, da cana-de-açúcar, como que ela está presente no alimento, que é um momento ali na alimentação, que é um momento sagrado para todos, ela está ali presente, ela está presente na forma de energia das cidades, movimentando os veículos das grandes, pequenas cidades, está presente na energia que ilumina as cidades. Então, esse tipo de comunicação a gente vai levar a partir agora do mês de junho em todos esses veículos que vocês viram anteriormente, né? E, além disso, além dessa comunicação do setor, a FMC também está junto e ao lado do produtor e ao lado do setor, colaborando com ele tecnicamente com outros programas, como o Programa Árvore da Vida, que atua na parte de reflorestamento e proteção, Programa Smart Cauda, por exemplo, que dá toda a segurança para o trabalhador na hora
da preparação de calda, dando mais segurança para ele na dosagem dos volumes, segurança ambiental e também para quem manuseia. O Clube da Cana, que é o maior encontro, fórum de discussão do setor, alguns cursos online que nós promovemos para os nossos clientes e parceiros. Então, assim, a campanha de cana ela vem compor toda essa mensagem, toda essa parceria que a FMC tem com o setor sucroenergético, né? E aqui eu gostaria de encerrar agradecendo a Copercana, que é uma parceira nossa nessa campanha. A Copercana tem nos ajudado muito na divulgação e na comunicação dessa campanha, em todos os seus meios de comunicação, com todos os seus cooperados e com toda a sociedade com quem ela tem contato, ela tem relacionamento. Então, mais uma vez, um obrigado pela Copercana, e onde tem cana, tem energia. Contamos com a colaboração de todos na divulgação do nosso setor. É isso, Geraldo. Muito obrigado. Obrigado, Christian. Obrigado a você. Onde tem cana, tem energia, certamente. Obrigado também à FMC pela parceria com a Copercana. Nós somos sempre muito gratos a todas as empresas que estão ao nosso lado. Muito bem, depois dessa explanação do Christian, é hora de nós partirmos para a nossa palestra live, para a nossa live desta tarde, que tem como tema Agronegócios em Pauta, cenários atuais e perspectivas. Para esse bate-papo, nós reunimos aqui 5 pessoas. 3 desses empresários profissionais estão conosco aqui no palco e 2 deles estão conosco virtualmente. Estão virtualmente conosco o Roberto Padovani, que é economista formado pela Universidade de São Paulo, administrador pela Fundação Getúlio Vargas e também mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem experiência na área de economia há 25 anos e é colunista da Agência Estado e da Globo News. Trabalhou no Banco Votorantim. Também está conosco virtualmente o Antônio de Pádua Rodrigues, bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas, Serviço Social e Educação de Americana, São Paulo, com especialização em Administração de Projetos na Faculdade de Economia e Administração FEA da Universidade de São Paulo, e é também membro da equipe da Única desde 1990. Exerce o cargo de diretor técnico desde 2003. Agora, aqui no palco conosco, estão o Juliano Bortolotti, que vai ser o mediador desse nosso bate-papo. O Juliano, que está sentado aqui ao centro, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a UNAERP, é também especialista em Direito Tributário pelo IBET, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, possui forte atuação nas áreas de Direito Público, com ênfase em Direito Ambiental e Agrário, além de atuar também como consultor em diversas empresas. Está conosco na nossa lateral direita, o doutor Carlos Ocaso, bacharel em Ciências de Matemática em Direito, é especialista em Economia do Setor Público e mestre em Administração Tributária e Fazenda Pública, trabalhou por 7 anos em instituições bancárias brasileiras entre novembro de 79 e junho de 87. E do nosso lado esquerdo do palco, à direita de quem está assistindo aí pela televisão ou pelo computador, está o senhor Antônio Eduardo Toniello, conhecido empresário, presidente do Conselho de Administração da Copercana, presidente do Sindicato Rural de Sertãozinho e conselheiro da Única. Então, sendo o senhor Antônio Eduardo Toniello o presidente do Conselho de Administração, eu queria começar o nosso bate-papo aqui, a nossa reunião, pedindo para que ele nos faça uma saudação inicial e dê também as boas-vindas aos nossos palestrantes que estão conosco no palco e virtualmente. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro cumprimentar o nosso companheiro aqui, o Juliano, o doutor Juliano, o doutor Ocaso, cumprimentar o Pádua, que está virtualmente assistindo também, do doutor Padovani. Para mim é um motivo de satisfação, né, fazer a abertura do agronegócio virtualmente,
porque há 16 anos atrás a gente começou o nosso agronegócio fazendo em prédio e fazendo ele em contato com o nosso produtor. Mas, devido ao que está acontecendo no mundo hoje com essa pandemia, a gente resolveu fazer um negócio virtual. O nosso pessoal está todo, os agrônomos estão todos à disposição dos nossos cooperados, a quem eu queria cumprimentar todos os cooperados que estão participando ou não estão participando, que sempre prestigiaram a Coopercana, inclusive nos meus 40 e tantos anos que eu fui diretor da Coopercana, para mim é um motivo de satisfação estar aqui hoje, né, podendo participar dessa live virtualmente, que a gente possa poder esclarecer alguma coisa para o nosso cooperado, poder trazer alguma coisa importante, né, que temos aqui vários técnicos, vários especialistas no assunto de cana, de economia. Isso, para a gente, é um motivo muito importante, para que a gente possa clarear alguma coisa que talvez o nosso cooperado possa ter alguma dúvida. Então, eu queria desejar a todos, né, que estejam um feliz agronegócio, que faça bastante negócio. É importante para a Coopercana, é importante para os nossos fornecedores, né, para os nossos parceiros, que é onde eu queria também agradecer a todos, que essa parceria que a Coopercana tem com as empresas é muito importante. Então, eu queria desejar um abraço a todos. Eu não vou enumerar o nome, mas eles estão sendo sempre citados. Então, para mim, é um motivo de alegria. Então, eu queria, desde já, passar a palavra para o doutor Juliano, para que ele desse continuidade nesse evento. Ô, Toninho, muito obrigado, viu? Gente, então, dando início aos trabalhos agora de informação, eu me coloco aqui entre, na verdade, assessorando os gigantes do setor do agronegócio. O doutor Antônio D'Artonello dispensa apresentações, né? Tem o Padovani, que é um gigante do setor financeiro, conhecedor nato. Temos o doutor Carlos Ocasio, que trabalhou na Receita Federal, até dando uma correçãozinha com relação ao currículo dele. O doutor Carlos Ocasio, ele foi subsecretário da Receita Federal do Brasil até 2017, e hoje ele é consultor do FMI, além de advogado, um colega no setor privado agora, recentemente. O Pado, que é um gigante do setor sucroenergético, aqui também, que dispensa apresentações. E essa live de hoje, agronegócio, cenários atuais e perspectivas, ela é multidisciplinar, como estamos vendo, vários profissionais de várias áreas, né? Desde produtores, como financeiro, técnicos, juristas em geral. E o que pende mais, na verdade, no agronegócio atual, por conta dessa pandemia, são as normas públicas que exatamente ela age no setor sucroenergético e no agro. Por que sucroenergético está aqui um pouco em voga? Hoje, no nosso estado de São Paulo, vamos dizer assim, que é onde a cooperativa tem sede, é a principal atividade agrícola do estado. E a grande gama dos nossos cooperados são de canavieiros e algumas indústrias também. Tá? Então, o que nós temos hoje? Várias normas federais e estaduais trabalhando no setor do agro, que, de certa forma, entravanca um pouco. A gente pode citar várias delas. O Código Florestal, que foi um pouco já votado em 2012, mas até o judicializado, causa uma certa de segurança. Temos aqui em São Paulo o GEDAV, que é uma lei de rastreamento de agrotóxicos, que ainda não saiu do papel, mas está gerando alguns entraves. Temos as questões tributárias, que está em voga, e ela teve um freio agora por conta dessa pandemia do Covid-19. O doutor Carlos vai falar mais para frente. Então, diante desse cenário, eu gostaria de chamar o Pádua para falar como é que está o nosso setor sucroenergético, Pádua, em termos de cenário atual. O pessoal está doido para escutar de você com relação às perspectivas de preço, estocagem, renovabil. O que você pode falar para a gente aí, para os nossos ouvintes nesse sentido, Pádua? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, Juliano, obrigado aí pelo convite para participar desse encontro com vocês, a Toninho Tonello, nosso companheiro.
Ocaso, faz alguns dias que eu não vejo. Parabéns aí pela FMC, pela apresentação que teve a respeito dessa campanha pelo etanol. Eu diria para você o seguinte, Juliano, eu estou no setor desde 1976, então fazem alguns anos, né? E nunca passamos por uma situação como essa. Mas uma coisa hoje eu aprendi, né? Porque a maior parte das usinas tem um certo nome voltado para Santos, sabe? Eu sou rio-pedrense, vizinho aqui de Piracicaba, e tinha 4 usinas aqui na região, em Piracicaba. Uma era São Jorge, outra era Santa Helena, outra era Bom Jesus, né? E todas elas, o Toninho mesmo tem um nome de uma usina aí que chama Santa Inês, né? E grande parte das usinas colocavam o nome de santo. Isso, eu estou dizendo e fazendo essa abertura, porque se a gente voltássemos para janeiro, fevereiro, nós tínhamos um cenário altamente positivo, animador, numa expectativa da safra 2021 ser a melhor safra dos últimos anos, açúcar vendido acima de 15 centos de dólar por libra-peso, as empresas investindo em renovação de canavial, em compra de máquina, de implementos, o preço do petróleo dando competitividade ao etanol hidratado, e passando 2 meses a 3 meses, o mundo desaba. O mundo desaba no primeiro momento pela questão do conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita, fazendo com que o preço de petróleo ficasse negativo, coisa nunca vista antes. Passado isso, vem a questão da pandemia, onde a OMS faz o anúncio dessa situação e, de novo, o desaba. Dá um desespero muito grande no setor, o setor sai correndo aí, pedindo apoio aí para o setor, tanto na questão tributária, que seria a CID ou o PIS/COFINS, também a questão do financiamento dos estoques. Hoje nós estamos basicamente com 30% da safra realizada. E o cenário é outro. Ou seja, não sei se Deus foi usineiro, se é um pouco dessa posição aí do Santos, que tem uma fortaleza muito grande, mas você veja o que o Brasil tem de diferente do resto do mundo. Primeiro, uma flexibilidade muito grande em fazer açúcar e etanol. Tá? E esse ano, que foi a opção das usinas? Foi dirigir um aumento da produção de açúcar, e reduzindo a produção de etanol. Né? Foi a alternativa, o setor se vendeu muito, pré-fixou muito, soube usar as suas inteligências de mercado, soube aproveitar as oportunidades do dólar, e nós vamos ter aí, provavelmente, até os 10 milhões de incremento na produção de açúcar e uma redução aí de até 6 bilhões de litros de etanol. Então, você veja que o preço voltou a recuperar, hoje teve uma queda do petróleo, mas a Petrobras teve uma mudança de comportamento altamente positiva. Hoje nós temos previsibilidade, a Petrobras, de fato, está alinhada com o preço da gasolina no mercado internacional e reflete esse preço a nível de consumidor. E chegamos, então, nesse momento, a ter um preço do etanol em igual condições do preço que nós praticamos no mesmo período do ano passado. Então, você vê que aquilo que nós tínhamos há 3 meses atrás, hoje já dá para ter um cenário mais positivo, um cenário de maior tranquilidade, né? Evidentemente que a pandemia não passou, evidentemente que as vendas de etanol continuam ainda abaixo do ano passado, mas tudo indica que nós vamos ter uma safra com equilíbrio. Ou seja, se de um lado há uma redução da demanda do etanol por conta da mobilidade, do outro lado também está havendo uma redução da oferta por ter uma safra mais açucareira. Isso tudo indica que ele vai existir um equilíbrio de mercado. E, nesse sentido, que a expectativa que nós teríamos um preço médio nessa safra muito ruim,
eu já diria para você hoje que a oportunidade e a chance de nós termos um preço médio igual ou até superior ao da safra passada, ela continua forte, a não ser que haja de novo uma mudança muito grande nesse mercado de petróleo, nesse mercado de combustível. Então, eu diria que dando uma visão dessa, né, nós devemos ter a mesma oferta de cana da safra passada, tivemos um veranico prolongado aí, as empresas fizeram uma revisão de suas estimativas de safra, né, por conta desse veranico, e temos uma oportunidade que é a exportação, cresceu muito a exportação de etanol não carburante, o hidratado cresceu muito por conta da higiene, por conta da saúde, mesmo no mercado interno, que nós temos um mercado de 1 bilhão de litros de etanol para outros usos, esse ano está sinalizando para dobrar esse mercado para 2 bilhões, ou seja, veio um novo nicho de mercado para o uso do etanol, voltado para a questão da saúde, para a questão da higiene, que provavelmente seja um mercado que vai ficar, uma vez que não deve haver uma mudança de comportamento das pessoas no curto prazo. O comércio vai continuar usando etanol, as máscaras vão continuar nesse sentido. Então, ele vem de um novo nicho de mercado. E vem para esse ano, acredito que esse ano vai ser um ano experimental, um ano ainda de aprendizado, um ano ainda de teste, que é a questão do mercado de CBIOS, né? O governo fez um lançamento agora de uma revisão das metas de CBIO por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus. Nós vamos participar dessa consulta pública e dessa revisão dentro de um limite que seja uma equidade, uma equiparação entre oferta e demanda, para que ele comece esse ano e que, de fato, o ano que vem ele esteja em pleno funcionamento. Estamos em negociação com os fornecedores de cana, entendemos que é um direito dos fornecedores de cana participarem do mercado de CBIO na cana do fornecedor, numa proporção que deve ser compartilhada entre o produtor e o fornecedor de cana, porque não existe álcool no campo, mas existe álcool no tanque, e eu preciso processar esse material, e essa negociação está em andamento. Então, surge aí mais um quarto produto, voltado à questão das externalidades, voltado à questão da saúde, voltado à questão do meio ambiente. Então, nós estamos aí com açúcar, estamos com etanol, estamos com energia e estamos agora com um produto voltado ao meio ambiente. Acredito que vamos passar, e já estamos passando, esse ano crítico, né, que era muito assustador, para um ano que nós vamos voltar a retomar as expansões, o nosso crescimento, uma vez que o mercado do RenovaBio, o mercado civil, ele vai trazer uma previsibilidade, isso deve trazer para o mercado financeiro uma maior segurança da retomada e da credibilidade da volta de operar com mais segurança com o setor sucroenergético. Então, a princípio, esses seriam meus comentários iniciais. Muito bem, Pado. Então, pelos seus comentários, a gente pode perceber que o setor sucroenergético ele trabalhou como um camaleão, né? Ele se adaptou às alterações que tiveram ao longo desse ano aqui agora. E a boa notícia é que, pelo que você disse aí, essa safra esse ano para o setor sucroenergético vai ser semelhante em termos de preço e produção à safra que passou, né? Poderia ser melhor, mas dentro do cenário atual desse fenômeno do Covid-19, que causou no mundo inteiro, é um bom sinal já para essa safra, né? O que nós estamos precisando também é de políticas públicas nesse sentido para auxiliar a retomada com mais vigor, inclusive do setor sucroenergético como um todo e de outros setores também. E nesse cenário, eu não vejo também como que está o setor financeiro, viu, Padovani, se adaptando, porque a gente ouve do setor financeiro, verifica o que está acontecendo. Hoje mesmo na Infomone saiu uma publicação do FMI dizendo que o FMI revisou as metas de crescimento do Brasil para baixo de novo, né? Isso é preocupante já. E também como que o setor financeiro vai poder alavancar
de certa forma, o Padovani, o agronegócio como um todo, que, na verdade, a gente sabe que o agronegócio brasileiro, ele é, na verdade, alavancado pelo setor financeiro, que o produtor rural vai lá, capta dinheiro para custeio, investimentos, e depois vai pagando o setor financeiro. E uma das gritas também que nós temos é com relação à burocracia para esse dinheiro chegar na ponta da lança, ou seja, produtor rural. Dizem que o dinheiro está disponível, mas tem uma burocracia sem tamanho para chegar lá. Isso envolve também garantias, exigências governamentais, e assim vai. Além do mais, a gente tem que pensar numa Selic muito baixa hoje, com os juros mais baixos historicamente no mercado. Então, com base nessas informações voltadas para o agro, o que você pode nos traçar de um cenário, levando em consideração a alavancagem desse setor para a gente? Padovani, uma boa tarde. Bom, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, são vários pontos importantes que você chamou a atenção. Deixa eu comentar, então, rapidamente o que a gente está vendo hoje no cenário, quais são os riscos pela frente, e olhar a questão específica do crédito que você perguntou. A gente tem hoje no mercado tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é de que a gente já sabe mais ou menos, a gente já entendeu, depois de 6 meses, né, o tamanho do problema. Os indicadores econômicos, de modo geral, estão vindo em linha com o que a gente esperava, não está tendo nenhuma grande surpresa. Hoje o FMI revisou as projeções, ele saiu de uma projeção de recessão de 5% no Brasil, mais ou menos, para 9%, 5,3% para 9,1%. Uma revisão brutal. Eu acho que o mercado ainda... Pode ser que o FMI esteja correto, ele já acertou lá atrás quando fez as projeções, a gente tem que dar um crédito para o FMI, mas o ponto é que hoje o mercado financeiro está com uma projeção de recessão entre 6 e 7. A gente já conhece o dado do primeiro trimestre, a gente já tem muitas informações do segundo trimestre, e é uma coisa interessante que a gente está vendo no mundo todo, isso não é só Brasil, que os indicadores estão vindo melhores do que se esperava. Hoje até vi um colega meu revisando para baixo o tamanho da recessão. Então, a despeito dessa revisão drástica do FMI hoje, para uma recessão de 9% no Brasil, o mercado financeiro entende que a gente já conhece um pouco mais sobre pandemia, a reação dos governos foi forte e rápida no mundo todo, no Brasil também. Na minha carreira não tinha visto nada parecido, a gente deve ter um déficit primário aí das contas do governo central de quase 10%, é muita coisa, é um impulso e tanto na economia. Então a pandemia, a gente está com medo aí da segunda onda agora, mas aparentemente todo mundo entende que mesmo com uma segunda onda você não faz um confinamento total como você fez, é uma coisa mais simples. Então a gente está tendo um momento agora em junho de alívio, de respirar. Olha, entendemos o problema, pandemia mais ou menos controlada, mesmo que você tenha a segunda onda, tem muito estímulo financeiro e fiscal no mundo, as coisas caminham mais ou menos bem. Então essa é a primeira informação. Segunda informação, que isso não nos dá tranquilidade. Se a gente olhar a volatilidade dos preços do mercado financeiro internacional, a gente vai ver que a gente está num nível de incertezas que é um dos mais altos em 30 anos. Então a gente teve o pico lá em março, abril, melhoramos, houve um alívio, estamos vivendo esse alívio, só que os níveis atuais são de uma profunda incerteza. A gente está, para quem lembra aqui, vivendo uma situação parecida que a gente teve lá na crise da Rússia, da Coreia, ou na crise mais recente de 2011 na Europa. Um ambiente difícil ainda. Então, passamos aí uma primeira etapa, já conhecemos, mas estamos ainda num ambiente de profunda instabilidade. Eu estou muito preocupado com 2020, por isso eu acho que o FMI ainda tem um ponto, né? Eu não acho que a recessão vai ser de 9%, mas o FMI tem um bom argumento, que é o seguinte: a gente tem muita instabilidade pela frente. Eu vou citar 3 instabilidades que eu acho que são mais importantes, depois eu comento rapidamente a história do crédito. Das 3 instabilidades de curto prazo que a gente está vendo, uma delas é a eleição dos Estados Unidos, né? Todos os analistas e as pesquisas estão mostrando que o Trump perde essa eleição, né? Isso ganhou força no último mês. E quando você traça um cenário que o Trump perde as eleições, você tem 2 conclusões. Uma singela, a outra mais preocupante. A singela é o seguinte: você não sabe quem que é o presidente da maior economia do mundo. Isso já gera confusão. E obviamente, vai ter toda a discussão no mercado financeiro para avaliar o que são as políticas dos democratas, dos republicanos. Então, eu digo que isso é singelo, porque isso é o padrão, isso é normal. Mas tem uma coisa que me preocupa mais, é que o Trump hoje é um bicho acuado. Ele sabe que ele pode perder a eleição,
e aí ele vai para o contra-ataque. O contra-ataque dele tem duas características. A primeira delas vai ser culpar a China pela crise. Os democratas estão acusando ele de ter feito uma má gestão na crise sanitária. Então ele vai dizer, olha, isso daqui não é culpa minha, isso daqui é culpa do OMS, isso daqui é culpa da China, que é o vírus chinês. Né? Então, é a segunda coisa mais importante ainda, existe um sentimento anti-China nos Estados Unidos e em muitos países do mundo. Ele vai aproveitar esse sentimento anti-China e bater na China. Os democratas também percebem isso, também vão bater na China. Então a gente tem uma situação curiosa nos Estados Unidos hoje, que é uma corrida entre democratas e republicanos para saber quem bate mais na China. Portanto, a tensão geopolítica vai crescer, ela não vai diminuir. Então a gente está preocupado com isso. Agora, esse ambiente global de incertezas, ele encontra uma economia brasileira com alguns desafios. O primeiro deles é superar a pandemia, vamos dizer que isso aconteça em setembro, né? Hoje, aqui em São Paulo, foi anunciado aí que uma volta às aulas em setembro, muitas empresas já estão começando a fazer uma volta em agosto e setembro. Então, vamos dizer que em setembro o noticiário do jornal não seja só a pandemia, mas haja outros temas. Aí, quando a pandemia ficar em segundo plano, os políticos vão para cima do presidente, ele está numa situação frágil, ele mesmo se coloca numa situação frágil, isso vai gerar muita preocupação, as denúncias vão crescer, vai ter muito vazamento, a Polícia Federal está querendo mostrar que não é controlável, portanto você vai ter muita atenção. Agora, uma coisa que preocupa o mercado financeiro não é só a tensão política, eu pessoalmente acho que os níveis de popularidade do presidente impedem qualquer crise mais séria de governabilidade, não vejo impeachment, enfim. Mas o ponto é que o presidente vai estar sob pressão e vai tentar acalmar os ânimos, aumentando o gasto público. Aumentar gasto público é importante na pandemia, mas você estender esses gastos para o ano que vem, por exemplo, pode ser um problema. Um dos temas, conversei agora com o secretário do Tesouro, o Marcelo Almeida, que está saindo, e ele mencionou que um dos problemas que a gente tem potenciais para 2021 é que você postergou pagamento de impostos, e a preocupação do governo é que esses impostos não sejam pagos, você tem que fazer um grande refis, e isso entra na conta do Tesouro no ano que vem. Então tem uma preocupação de como conter os gastos. Tudo sugere que os gastos serão contidos nesse ano, mas há uma possibilidade que eles avancem em 2021, e aí você tem uma dívida que vai saltar de 76% do PIB, que era dezembro do ano passado, para alguma coisa como 95%, uma pancada. Eu estou menos preocupado, acho que não é uma dívida explosiva, você tem como controlar, não sei se dá para derrubar essa dívida, mas tem como estabilizar ela, mas o fato é que isso vai gerar muita intranquilidade. Nosso parceiro econômico aqui, a Argentina, está indo para o novo calote, né? Em 40 anos é o terceiro calote deles, e o investidor internacional, hoje mesmo tive com um grupo deles pela manhã, todos têm uma visão muito ruim do Brasil pela questão da Amazônia, pela questão institucional, pela forma que foi tratado pelo governo central a história da pandemia. Há uma visão muito ruim do Brasil que vai piorar com essa questão fiscal. Então, o segundo ponto que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte: eu acho que vai chegar aí um momento do tempo, eu estaria que agosto, setembro, outubro, que você vai ter uma combinação de turbulências globais geradas pelas incertezas políticas nos Estados Unidos, incertezas, ruídos políticos no Brasil, com respingo na área fiscal e, portanto, medo de calote na dívida no Brasil. Isso vai ser um tema e vai gerar muita turbulência. Então, a gente está muito preocupado. O mercado, de novo, está respirando. A gente passou um semestre muito difícil, a gente já conhece esse semestre, agora está todo mundo esquecendo que tem ainda mais um desafio grande pelos próximos meses. Agora, uma questão específica do crédito, esse é um tema importante, né? Porque aparentemente, você pode olhar e dizer o seguinte: olha, essa crise de crédito ela foi está sendo menos dura do que a crise de crédito que a gente teve em 2014, 2015. Ali você teve uma recessão, queda de faturamento, as empresas alavancadas e os bancos se protegendo, não querendo conversar sobre o tema, né? Isso é típico de banco. Nas crises você se protege e não rola as suas dívidas, aí você tem uma quebradeira, as RJs explodiram lá em 15, 16, 17 por conta disso. Aquela situação tinha uma característica: além da recessão, os grandes grupos financeiros desse país, não financeiros, estavam com problema, né? Por conta dos escândalos ou por conta dos excessos de investimentos que foram feitos no país na última década. O fato é que você tinha setores importantes como construção civil, petróleo e gás,
todos eles com problema, grupos específicos, né, o grupo X, Vale, Petrobras, todos com problema, e isso gerou um dano muito grande no sistema financeiro. A situação atual é, por esse aspecto, melhor. A gente não tem problemas nos grandes grupos, alguns setores, obviamente, têm problemas. As empresas consideradas médias, que faturam entre 300 e 1,5 bilhão de reais por ano, elas estão aparentemente saudáveis, não há um grande problema. A preocupação toda são com as micro e pequenas empresas. Aí eu acho que esse é um desafio para toda a economia, toda a gestão pública, não foi diferente no Brasil. O Brasil falhou redondamente, assim, a gente não conseguiu atender, o governo foi absolutamente lento na resposta ao setor, e aí é muito possível que as micro e pequenas empresas tenham problemas muito sérios. Nem todo isso, para vocês terem uma ideia de magnitude, da carteira do sistema financeiro nacional hoje, 35% é pequenas e médias. Não é dramático, mas é 35%, é um terço. Então isso vai ferir muito o banco, vai derrubar a rentabilidade, o desempenho dos bancos na bolsa não é dos melhores. Alguns bancos terão mais, outros menos problemas, mas eu trabalho num banco que, por exemplo, não vai ter problema com isso. A gente não está exposto nesse mercado. Agora, isso gera um impacto importante para o seguinte: o setor de micro e pequenas empresas é um grande empregador. Então, a gente está imaginando que você possa ter um efeito bomba retardado aí na taxa de desemprego, difícil calcular. Os dados não são claros, são defasados, mas a gente imagina que você possa ter uma pressão do desemprego. Essa pressão do desemprego, obviamente, vai gerar inadimplência. Então, isso pode ser um problema importante. A gente, de novo, olhando o caso do Banco BV, a gente tem o nosso banco de varejo é muito ativo, a gente financia carros usados, e a gente pode ser pego não pelas micro e pequenas que quebraram, mas por conta do desemprego e da inadimplência. Então, existe uma preocupação muito grande hoje no mercado, não só com a turbulência que a gente pode ter no segundo semestre do ano, pelos motivos que eu falei, mas também, sobretudo, por esse efeito um pouco retardado que a gente pode ter no mercado financeiro. Isso bate no sistema e, portanto, retrai crédito, e aí quando você junta essas duas informações, instabilidade em níveis absolutamente elevados, preocupação financeira, de uma crise financeira ainda que mais controlada, isso me faz pensar o seguinte: todos têm que ainda, apesar do alívio que a gente está vendo no curto prazo, todos têm que ainda estar atentos à questão de dívida e de caixa. Tendo janela para fazer isso. O que ajuda o agronegócio, a gente fez um levantamento lá esses dias, o agronegócio é o grande campeão nacional, quer dizer, foi o que historicamente sobreviveu a 14 de 15, está sobrevivendo por uma razão simples: a China não parou de importar, o câmbio é favorável, então o agronegócio está gerando renda agrícola e, portanto, é considerado um dos poucos setores saudáveis que a gente tem, né? E se tem algum lugar que você pode hoje proteger o balanço dos bancos, né, fazendo boas operações, é no setor de agronegócio. Então, o resumo da ópera aqui é o seguinte: teremos turbulência, a preocupação com caixa ainda é uma preocupação relevante, o acesso a bancos vai ser um desafio, e a recomendação que eu faço, olhando aí o mercado financeiro, é que todos coloquem mais atenção e não menos atenção, não relaxem em nenhum momento na gestão de caixa. Uma coisa que ajuda, só para fechar minha participação aqui, uma coisa que ajuda é taxa de juros, né? Você comentou, a Selic está em 2,25, eu sou da turma que acho que pode ir para 2, não muito além disso. O Banco Central tem muito medo de gerar isso com 2%, ou seja, a experiência de 2019 mostra que quando você corta a taxa de juros, você pode ter uma pressão muito forte no câmbio. A pressão que a gente viu no câmbio esse ano, ela foi gerada pelos impactos da pandemia, queda de preços de commodities, piora do risco brasileiro. Aí você consegue medir. Agora, a experiência do segundo semestre de 2019 é uma experiência diferente, porque ali você tinha estabilidade de preços de commodities, o risco brasileiro caindo por conta da reforma da Previdência, e o câmbio andando. E andando por quê? Porque todo mundo decidiu trocar dívida externa por dívida interna, muita demanda por dólar, estrangeiros saindo do Brasil, a gente perdeu 60 bilhões de dólares em um ano. Isso pressionou o dólar, e o Banco Central tem medo que isso se repita. Então, a gente deve ficar na casa de 2%. Mas vamos lá, 2% é a taxa básica. O que me chama a atenção é que só comparando a taxa básica, na crise da Dilma, em 2013, em 14, 15 e 16, a Selic média desses 3 anos foi 13%.
Agora, você fala, tudo bem, mas você não serve para nada, você tem que olhar o juros ao tomador final. Quando você olha uma média ponderada de pessoa física com pessoa jurídica, lá na crise de 2015 e 2016, a taxa anual média, de novo, uma média de pessoa física e jurídica, era de 50%, hoje está em 30%. Então a gente tem uma situação melhor, os spreads estão caindo, no ritmo lento, mas estão caindo, os juros ao tomador final estão caindo e a taxa básica está caindo. Então se tem um momento que você pode tomar dívida com menor custo é agora. E se tem um setor que pode acessar o sistema bancário é o setor do agronegócio, o setor de exportador, o setor industrial de extração, né, de extrativa mineral pode ter um desempenho, os preços de minério de ferro estão em alta, né, apesar de preços de commodities em baixa. Então, esse setor do agronegócio, de extrativas, tende a ter um desempenho bom por conta de China e por conta do câmbio favorável, que faz com que você tenha acesso a crédito, uma combinação. Só para lembrar, o FMI revisou hoje as projeções de crescimento global, ele estava com uma projeção de crescimento de 9,2% para a China, mudou para 8,2%. Agora, a China crescer 8,2% é uma pancada. A China talvez seja o país que saia melhor do que entrou nessa crise, cresce esse ano, segundo a FMI, 1%, porque não tem recessão, cresce 1%, e em cima desse 1% que cresceu, cresce mais 8% ano que vem. O Brasil é uma economia cujo ciclo de curto prazo é atrelado ao ciclo de curto prazo chinês, portanto, eu estou vendo com bons olhos 2021. Então, acho que a visão do mercado financeiro é essa, sensação de alívio nesse momento. Você talvez isso gere um problema de subestimar a volatilidade em agosto, setembro, outubro, todos têm que estar preparados para isso. Tem uma bomba relógio que a gente não sabe como vai ser a explosão dela, então uma bomba relógio armada para explodir que chama-se micro e pequenas empresas. Isso vai assustar banqueiro, os créditos vão voltar, os créditos vão se retrair, mas eu acho que você tem alguns setores que ganharam, o agronegócio é um deles. Então, conclusão é de que, olha, a crise ainda não passou, estamos respirando, aliviados, é verdade, mas a crise não passou, do ponto de vista financeiro, estou dizendo, né? Teremos muita volatilidade, muita insegurança, muita dificuldade de acesso a crédito, portanto, a gente está no meio da batalha ainda na gestão de caixa e de endividamento. O que nos ajuda em relação às demais crises, pelo menos na minha carreira, vi isso, são os níveis mais baixos de juros nesse momento. Enfim, são essas minhas ponderações iniciais. Né? Padovani, são muito importantes as ponderações e nos traz alguma luz, né? Porque o crédito realmente para o setor do agro é muito importante, como disse atrás, e até acho que foi ontem o Banco Central lançou um normativo, indo nesse sentido que você disse agora, que a Selic vai estar baixa e a taxa de juros tende, nos próximos 3 anos, a ficar num patamar muito baixo, de acordo com todo o cenário que você disse aí. E daqui 3 anos à frente pode ser revisto, mas a tendência é que nesses próximos 3 anos aconteça isso mesmo. E para o setor do agro é muito bom, sem dúvida. E você também tocou num assunto agora que vai apertar também, além das micro e pequenas empresas, né, que assusta o setor financeiro, a questão fiscal. E essa questão fiscal ela tem que ser equalizada, né? Nós temos hoje uma situação fiscal nacional que já está insustentável, tanto é que se fala em reforma tributária, porque quando se reforma um sistema, é porque ele já não está sendo adequado para a produção. Nesse sentido, até pegando um gancho, o Carlos Ocasio, que trabalhou muito tempo no setor público, né, e elaborando política pública ligada ao agro também, como é que estão essas reformas tributárias voltadas ao agro, principalmente com relação ao endividamento do setor produtivo do agronegócio, que isso aí chama atenção hoje, não só na nossa região, mas nacionalmente, né, porque o setor do agro está se endividando sobremaneira de forma a questão tributária, né? O que você pode falar para a gente sobre esse cenário das reformas que agora o Maia prometeu para agora em agosto, né? A votação. Como é que está isso aí? Muito bem. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da Copercana para participar desse evento, para discutir cenário atual e perspectivas para o agronegócio. A agenda econômica atual, se em março, abril, ela se apresentava uma criticidade mais elevada, conforme destacado pelo Roberto Padovani, já começa a ter um outro cenário. Eu queria inicialmente cumprimentar o Tony Toniello, o Juliano Bortolotti,
cumprimentar os dois participantes da live, o Antônio Pádua, da Única, o Roberto Padovani, e dizer que é um prazer, e cumprimentar também quem está assistindo a live pela internet, e dizer que é um prazer de estar aqui discutindo esse tema. E eu queria, doutor Juliano, entrar inicialmente na discussão de um tema que vai ocupar a agenda boa parte do segundo semestre, que é a reforma tributária. E tem pontos de reflexão na reforma tributária, especialmente para o agronegócio. Quando você, em cima do propósito de fazer uma simplificação do sistema tributário, e você define uma alíquota que concentra a unificação dos tributos sobre o consumo, o PIS, COFINS, ICMS, ISS, trazendo em alguns modelos a própria CID, instituição de imposto especial, substituindo o IPI, isso traz uma grande reflexão, porque no bojo dessa simplificação, um dos propósitos é a extinção dos incentivos fiscais regionais setoriais. Então, eu queria, inicialmente, passar sobre as reformas que estão em tramitação. A justificativa, ela não é de hoje, não é por conta da pandemia. A necessidade de uma reforma ela é imperiosa. O sistema brasileiro ele é complexo e leva um alto nível de litigiosidade, uma concentração de dívidas por conta dessa litigiosidade. E, por conta disso, nós temos aí duas PECs em tramitação. A PEC 45 em tramitação na Câmara dos Deputados e a PEC 110 em tramitação no Senado Federal. Por um acordo Maia e Alcolumbre, se instituiu uma comissão mista para tentar a discussão conjunta. Mas o que tem essas duas PECs e o governo federal chegou nesse ambiente para a discussão da reforma tributária somente no final do ano passado, que ele apresentou aquilo que ele entendia de necessidade da reforma. Só que, quando o governo federal chegou para essa discussão, ele coloca um modelo de reforma um pouco diferente da PEC 45, da PEC 110, na medida em que ele defende um IVA dual. Então, ele defende uma concentração dos tributos federais, que seria um IVA federal, e deixando, para um outro momento, um IVA estadual. Então, o primeiro ponto aí, que vai precisar haver uma convergência, é essa discussão. Mas vamos lá. A PEC 45, ela unifica os tributos sobre consumo, né? Ela tem um período de transição de 10 anos, um período longo de transição, e aí, depois eu vou comentar um pouco mais adiante, o reflexo disso por conta desse longo período de transição. A PEC 110, ela também institui aí um novo tributo, que é o imposto sobre bens e serviços, também extingue os mesmos tributos sobre consumo, cria o imposto seletivo, tem uma transição de 5 anos. Veja que ambas, a PEC 45 e a PEC 110, pelo longo regime de transição, inicialmente, em vez da simplificação, ele traz um componente novo, um novo tributo que vai conviver por um longo período com tributos antigos. Então, na medida em que você tem uma redução gradual dos tributos antigos para uma elevação gradual do IBS. Então, primeira consequência aí, a princípio, aquilo que seria um propósito de simplificação, essa simplificação virá no médio e longo prazo. O CONCEFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, ele, por conta de haver uma modificação no ICMS, ele apresentou também uma proposta própria de IVA amplo. Ele tem bastante similaridade aí com as PECs 45 e a 110. Entretanto, tem aí alguma questão que os secretários de Fazenda querem inserir uma proposta de pacto federativo, querem discutir um novo modelo de repartição de receitas
Isso é um complicador para esse momento da reforma. Qual é que vai prevalecer? 45, a 110, do Concefaz? Eu entendo que deve prevalecer uma média dessas três reformas. O próprio Rodrigo Maia diz o seguinte, perguntado na segunda-feira, inclusive perguntado pela Vanessa Canado, que é a assessora especial para este assunto no Ministério da Economia, perguntado se o momento de pandemia é um momento que permite uma discussão da reforma tributária. E o Rodrigo Maia disse com bastante segurança, sim, é um momento melhor para discutir esse tema é agora, porque existe uma prioridade para discutir aí essa simplificação do sistema tributário. E ele prevê, conforme o doutor Juliano destacou, ele prevê que haja um texto para início de votação em agosto. Tá? Por conta da celeridade e da amplitude da proposta, e o governo federal ele chega com um modelo que ele quer discutir também uma mudança na tributação sobre a renda. Na mudança da tributação sobre a renda, uma desoneração da folha de pagamento, e também perguntado pela Vanessa Canado ao Rodrigo Maia, na segunda-feira, se havia espaço para, além da discussão da simplificação dos tributos sobre consumo, se havia espaço para também discutir a agenda de uma reforma na tributação sobre a renda. Ele disse que sim, que há espaço, entretanto, ele não gostaria que fosse tocado em conjunto, mas que fosse, porque as propostas da reforma PEC 45 a 110 estão bastante avançadas, e o governo chegou depois, então talvez é possível tocar sim, mas não no mesmo momento. Muito bem. Quais são os reflexos, principalmente para o agro? A PEC 45 extingue todos os regimes especiais e benefícios setoriais e regionais. Isso é uma preocupação. Nós sabemos que o agronegócio ele tem uma tributação diferenciada. É certo que já foi acatado a proposta de definir na Constituição que o agronegócio sofra uma tributação diferenciada. Tá. Constando isso na Constituição, a garantia desse tratamento diferenciado ela viria na legislação ordinária. Tá? Mas não está claro, não há uma garantia de garantir uma diferença em função da essencialidade e da seletividade. Há pouca flexibilidade para o tratamento dos setores essenciais, no que eu coloco aí o agronegócio. Ao longo do período de teste e transição, eu já falei, convive um modelo antigo com o modelo novo por 5 anos na 110 e 10 anos na 45. Em relação à PEC 110, também a mesma coisa. Autoriza-se bem que a PEC 110 ela já permite um tratamento diferenciado, entretanto, não cita o tratamento diferenciado aí para o agronegócio, concede apenas um tratamento diferenciado para alimentos. Enfim, conclusões. Há um impacto para o agronegócio. Qualquer que seja a reforma aprovada, não há estudo de impactos sobre os incentivos para o setor do agronegócio. Questiona-se qual seria, se não seria melhor fazer uma discussão de redução desses benefícios em vez de extingui-los. Tá? Com isso, vai haver uma alteração nos preços relativos, nós vamos perder competitividade das commodities agrícolas no mercado internacional. Há uma tendência, e isso é muito preocupante, Pádua, há uma tendência de acúmulo de créditos nos exportadores. Isso é muito preocupante. A evolução de créditos, sabemos que isso obedece à política de política fiscal. Eu trabalhei como subsecretário de arrecadação e cobrança na Receita Federal. Eu é que executava as restituições e ressarcimentos, e eu sei o quanto você trabalha com previsões
e o quanto a execução fica condicionada à execução orçamentária. Então, isso é muito preocupante. Há uma tendência de acumulação de créditos nos exportadores e não há uma garantia, ainda que no texto possa haver uma previsão de celeridade, não há uma garantia de que essa restituição daquilo que o exportador acumular vai efetivamente ocorrer com prazo de celeridade. E entrando já no segundo tema que eu fui provocado pelo Dr. Juliano, falar do endividamento. Muito bem. Você resolvendo, definindo um novo marco para a reforma tributária, você tem ainda, carrega um peso do modelo anterior. Eu disse, existe um alto endividamento das empresas em função da litigiosidade, em função de crises econômicas, em função de refis anteriores que não funcionaram. E é importante, na passagem, na transição do modelo anterior para o modelo novo, que a gente resolva esse passivo. As empresas precisam, no novo ambiente, ter condições de gerar emprego e renda. E esse peso de dívidas tributárias, ele acaba travando até a obtenção de créditos, na medida em que a Constituição veda, por exemplo, acesso a créditos públicos para uma empresa que não tenha regularidade tributária. Então, em função disso, eu penso que deve haver um amplo programa de regularização de dívidas. O Padovani acabou de mencionar uma conversa que teve com o secretário do Tesouro. Ele próprio entende que essa é inevitável, e é inevitável mesmo. Nunca antes, nos últimos 30 anos, tivemos condições tão fortes para que haja um plano de equacionamento de dívidas. Nós já tivemos mais de 30 planos de regularização de dívidas, os chamados refis, em que as empresas aderem em massa e são também excluídas em massa. Então, quando eu digo que deve haver um plano, tem que ser um plano com regras ousadas. Um plano com regras ousadas. E o que seriam essas regras ousadas? Deve haver um programa de recuperação de dívidas em que se permita a extinção do crédito tributário com a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, utilização de créditos precatórios, independentemente do calendário de pagamento desses precatórios. O regime anterior, na reforma tributária, vai manter um alto nível de créditos que os contribuintes vão acumular do regime anterior. No novo regime, os modelos de reforma prevê uma devolução alongada. Então, esses créditos acumulados têm que ser aproveitados para o abatimento de dívidas. Então, eu vejo que há necessidade de ousadia. Não dá para falar em remissão de dívida, não dá para falar em perdão, mas dá para falar, sim, em modelos que permitam a utilização de créditos pelos contribuintes. Então, inicialmente, Juliano, eu acho que é isso. O governo federal instituiu um modelo fantástico, que estava, embora previsto no Código Tributário Nacional de 66, somente no final do ano passado foi aprovado, foi instituído a transação tributária, que foi aperfeiçoada na lei aprovada pelo Congresso em abril. Só que a transação tributária, eu penso que ela é fantástica para um período de tranquilidade, para um período pós-reforma tributária. Mas, nesse momento, na transição de um modelo para o outro, eu penso que deve haver um amplo programa de regularização desse passivo tributário. Inicialmente é isso, doutor Juliano. Boa. A gente está vendo que está no nosso radar, inclusive, obrigado, Caso, pelas explanações. Está no nosso radar aqui que é o momento de a gente participar mais das reformas e mantermos, inclusive, a política pública favorável para o agro, que é assim no mundo inteiro, e tanto é que vai ser reconhecido constitucionalmente. Até voltando para o Padovani aqui, para finalizar a passagem, Padovani, que eu sei que ele está com o tempo apertado, alguns
ouvintes nos fizeram algumas perguntas, e uma foi direcionada a você aqui, que eu achei muito boa, por isso que eu vou lhe repassar. Aqui um ouvinte diz: o governo tem anunciado que retomaremos crescimento com pacote de concessões para a safra na ordem de 250 bi, com promessa de retorno de 2 dígitos. Você tem alguma opinião sobre isso, alguma informação? É o Gabriel Pascon está dizendo isso aqui. Bom, a gente está... eu acho que a gente está tendo aí um alinhamento de planetas com relação a esse tema, né, por vários motivos. O primeiro motivo é que vamos lá, o primeiro motivo é que eu acho que esse governo ele tem uma agenda muito boa, uma agenda liberal, acho que muita gente gosta, mas é um governo que entrega muito pouco, essa é a verdade, né? Ele mal entregou a reforma da Previdência, aparentemente está com 1 ano e meio para tentar divulgar algum projeto, alguma proposta de reforma tributária, não divulgou nada de reforma administrativa. Então, assim, aparentemente é um governo que não funciona muito nessa relação com o Congresso, né? Então, talvez as expectativas dele seja que se entregue alguma coisa com o ministro Tarcísio na questão da infraestrutura. Então, um fator é esse. Eu acho que das agendas, apesar do governo ter um bom entendimento da agenda, ele não está conseguindo entregar nada e talvez a gente tenha mais chances na questão da concessão. Então, acho que praticamente, né, do ponto de vista pragmático, olhando o governo, talvez é o que a gente tenha. Essa é uma história. A outra história a gente vai sair dessa crise, todos nós sairemos, setor público, famílias, empresas, todos nós sairemos endividados. Então, o que a gente vai ter, como é um governo, por isso acho que é um governo que não... Ele é confiável porque tem uma agenda liberal nesse sentido, acho que a gente fica tranquilo com isso, mas o desafio de 2021, 2022, 2023 será pagar a dívida. Fazer a dívida está sendo fácil, né? A gente deve ter um déficit gigante, a dívida vai explodir aí para 95, 100 pontos percentuais do PIB. Beleza, a gente fez a dívida, agora como é que vai pagar essa dívida? E só tem um jeito de pagar a dívida, que é você fazer um ajuste patrimonial, né? Não dá para... Eu concordo com a visão que existe no mercado hoje, muitos analistas, de que, olha, com esse nível de dívida, 95%, 100%, não dá para você fazer aquela estratégia gradualista. Nos próximos 10 anos eu vou pagando, como estava sendo feito até então. Vai precisar de alguma coisa mais concreta para você reduzir dívida. E para isso tem que vender patrimônio, como eu falei, e para vender patrimônio tem 2 saídas: privatizar e fazer concessão e reservas. São os 3 canais. Então eu acho que o segundo ponto assim, não é só a leitura de que, do ponto de vista pragmático, é isso que vai andar no governo, mas é a necessidade de que seja isso que ande. E o terceiro argumento, para explicar essa minha visão de alinhamento de planetas, é a questão mais teórica. O Brasil, eu acho que assim, a gente tem... Hoje eu até estava um pouco nesse debate, quer dizer, se a gente olhar o Brasil nos últimos 50 anos, né, a minha geração, a evolução é muito forte. Assim, o Brasil melhorou muito como país, a gente tem evoluído, o Brasil ele dá respostas, a sociedade brasileira mostra que consegue dar respostas, diferentemente da Argentina e da Venezuela. O Delfim Neto tem uma frase que uma vez usou que eu nunca esqueci. Ele fala que a Argentina é o melhor exemplo de que os países não acabam, né? Eles vão acabando. Durante 50 anos você vai matando um país que não tem capacidade de reação. O Brasil não, o Brasil tem capacidade de reação, isso me deixa animado. E olhando para os próximos 50 anos, eu fico preocupado com o Brasil, porque a gente esgotou nossa mão de obra, a gente, né, não tem muito mais fator de produção, a gente não conseguiu criar um ambiente de negócio muito bom. Então a gente está perdendo uma revolução industrial, uma revolução tecnológica no mundo e vamos ficar para trás. Então, quando você olha vamos pensar assim, nos últimos 50 anos, você tem uma história boa, o país consegue reagir. Quando você olha os próximos 50, eu fico preocupado, porque não sei se a gente vai conseguir dar esse salto em tecnologia, o Brasil é muito travado. Agora, olhando 50 anos para frente, 50 anos para trás, tem um meio termo aí que é interessante, que é o seguinte: pensando não só no curto prazo, pensando no próximo ano, 21, 22, então, o que o Brasil tem a oferecer nos próximos 5, 10 anos?
é infraestrutura. Né? Do ponto de vista de crescimento econômico, de produtividade, o único jeito da gente dar um salto relevante é infraestrutura. A gente está se mostrando incapaz de qualificar a nossa mão de obra, a gente está se mostrando incapaz de criar um ambiente institucional favorável para atrair investimentos, principalmente em tecnologia e capturar esse movimento global que a gente tem visto, mas a gente é capaz de ter um salto na infraestrutura. Esse salto na infraestrutura, pelas razões óbvias, não vai ser feito com dinheiro público, mas com o setor privado. Então a gente precisa criar um ambiente regulatório, acho que a gente pode criar para atrair investimento e vir produzir. Uma coisa também, um quarto alinhamento aí de planetas, talvez, seja a postura do Trump, né? Os Estados Unidos deixaram de ser um parceiro confiável da China, mesmo que o Trump perca a eleição, o Biden ganhe, que é o que o mercado acha que vai acontecer, dificilmente você vai ter uma reaproximação dos Estados Unidos e China, né? A tensão geopolítica global é um pacífico hoje, isso é uma questão que supera democratas e republicanos. Então, muito provavelmente, eu estive na China no ano passado, há mais ou menos um ano, um pouco menos, e a leitura que eu tive dessa visita é de que os chineses entendem que os Estados Unidos não são mais um parceiro estratégico. Esse parceiro estratégico hoje é o Brasil, porque é um grande fornecedor de alimentos, e para isso o chinês é um povo pragmático, ele vai querer reduzir seu custo, portanto vai investir muito em infraestrutura no Brasil. Então, quando você considera uma questão teórica, né, o que pode impulsionar o crescimento no Brasil e dar força para os políticos que estão no governo? É infraestrutura. O que vai pagar a nossa dívida? É infraestrutura, concessões. O que esse governo pode entregar? Né? Pensando, estamos lá em 22 na campanha eleitoral. Né? Você vai olhar para trás, o que esse governo entregou? Entregou Previdência, Lei de Saneamento, entregou Autonomia do Banco Central, Lei de Falência, provavelmente a infraestrutura vai melhorar. E você tem os chineses, geopoliticamente, interessados nesse projeto. Então, eu acho que pela primeira vez na minha geração, a gente vai dar um salto na questão da infraestrutura e concessão. Então, eu sou, por esse aspecto, absolutamente otimista. Né? Talvez não seja o cara mais otimista do mundo quando a gente olha os próximos 30, 40 anos. A gente está preso no que o economista chama de armadilha de renda média, o Brasil não consegue aumentar a sua produtividade. Mas pensando 10 anos à frente, tem uma chance boa da gente continuar oferecendo comida para o mundo de um jeito mais eficiente. O Brasil já é muito produtivo no agronegócio, por isso que a França tem tanto medo de fazer acordo comercial conosco. Se a gente tiver estrada e porto, o Brasil vai voar nesse aspecto. Então, e é o que sobrou, quer dizer, o governo não vai entregar muito mais do que isso, a China precisa disso, a gente precisa pagar uma dívida, e há uma percepção na equipe econômica, do ponto de vista teórico, que é isso que vai fazer a gente dar um salto e por isso garantir o próximo mandato presidencial para o Bolsonaro. Então, acho que é o momento, e eu acho que vai acontecer. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Padovani. Eu sei que está com o tempo apertado, e um prazer em conhecê-lo, mesmo que virtualmente, e você está liberado aí para poder participar da tua outra reunião, que acho que já deve ter começado, viu? Mais uma vez, obrigado. O pessoal está me esperando aqui. O prazer enorme estar com vocês, agentes do Banco BV. Como eu falei no começo, a gente acha que esse é um setor campeão, a gente quer estar com vocês. Obrigado pelo tempo aí. E até pegando esse gancho do Padovani, né, que ele fala que nós vamos crescer, inclusive, com infraestrutura e produtividade, nós temos que lembrar, né, Pado, que o setor da cana-de-açúcar nos permite, através da rotação de cultura, plantar outras leguminosas, né? Tem a soja, milho, amendoim. E nesse sentido, aproveitando que o Toninho está aqui também, que é um profundo conhecedor dessa área cooperativista, produtor rural nato, como é que está, Toninho, esse sistema de a soja, o milho, o amendoim agora atualmente, as perspectivas, o que o senhor pode apresentar para a gente? Eu acho que a gente falava isso em abril, né, quando começou a pandemia, o único negócio ruim que tinha no agronegócio era o suco energético, porque virou um desastre, né, preço de etanol, preço de açúcar. E hoje, graças à organização do setor, nós conseguimos reverter. Hoje o etanol voltou ao normal, o açúcar ficou bom, então nós completamos, porque nós temos milho, soja, amendoim, arroz, gado, do agronegócio, tudo bem. Passou um ano bem. E agora também conseguiu
consolidar o suco energético, inclusive com energia. O Padua sabe que a energia veio a R$ 30 no PLD, né? Hoje já deu uma melhorada, deve estar uns 130. Então, eu acho que, para nós, é ainda um motivo de satisfação saber que no agronegócio quase que está inteiro, né, para poder reverter essa situação e dar sempre essa resposta, né, para o governo brasileiro, para as autoridades, que o agronegócio está sempre à disposição e produzindo para esse país, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Muito bem, né, Padua? Isso nos enche de orgulho, né? Ver que o agro ainda continua possante aí. Eu gostaria que você desse uma palavra final para a gente do setor suco energético, para a gente já finalizar essa live aqui. Muito bom esse debate. Eu entendo que o setor ele tem ainda muito potencial de inovação e em tecnologia, né? Nós estamos aí em pleno desenvolvimento de uma cana transgênica. O setor está na busca de uma produtividade superior a 100 toneladas por 5 ou 6 cortes, aumentando a vida útil do nosso canavial. Introduzimos aí a meiose, já aprendemos a fazer uma colheita mecanizada em igual condições com a colheita do passado, com a colheita manual. Mudamos o processo de plantio, nossas empresas trabalham com drone, com acompanhamento, ou seja, o setor está ainda crescendo muito nessa questão de tecnologia, de gestão agrícola, né? O nosso problema não está dentro da indústria, o nosso problema está na agrícola. Então, você tendo uma boa gestão agrícola, com boa produtividade, com boas tecnologias, você tem um custo e consegue enfrentar essas volatilidades de preço muito grandes. Mas eu acredito muito no setor. Eu vejo, o Toninho aí falou da cogeração de energia, né? Eu me lembro do tempo que o bagaço era um problema, né? Se você desse bagaço para alguém, ninguém queria. Eu me lembro que nós comprávamos energia para fazer açúcar e etanol. E aí nós passamos por uma grande mudança. Hoje nós não compramos mais energia para fazer açúcar e álcool, e ao contrário, nós exportamos energia. Não, isso tudo foi um novo produto que veio a partir aí de um setor que gosta de investir, que gosta de desenvolvimento. Eu vejo que nós vamos ter, no futuro, voltado para a questão ambiental, o etanol ele vai continuar sendo muito forte pela questão da saúde, pela questão do meio ambiente. Essa pandemia vem a provar que o etanol tem essa finalidade. Veja o clima nas cidades aí, nesse período todo. Você imagine se não tivesse o etanol. Então, ele vem para ficar. E o setor tem um potencial muito grande de criar um novo programa. Eu diria para você o que nós temos em termos de concentração de vinhaça, de usar nossos resíduos, de produzir o biogás, de produzir o biometano, de produzir o nosso fertilizante e substituir todo o nosso diesel hoje, que é um combustível fóssil, para um combustível renovável e de produção própria, aonde nós vamos aumentar, inclusive, a sustentabilidade de nossa atividade, né? E ter outra situação dentro do RenovaBio, na busca de maior sustentabilidade. Eu vejo o setor nesse período. Pode demorar um pouco, pode ele lento, muitas empresas endividadas, mas o potencial que o setor tem de crescer agora com novos produtos, com novas tecnologias, eu diria que é o que anima e o que deve acontecer nos próximos anos. Muito bem, Padre. Muito obrigado. E sem lembrar também que é o setor, segmento da economia mais sustentável que nós temos. Falando de sustentabilidade ambiental, sem dúvida, o setor suco-energético está na ponta aí. Isso. Doutor Ocaso, eu gostaria de algumas considerações finais para a gente finalizar essa live também. Sim. Bom, dentro dessa agenda, né, Padua, essa agenda de reformas que se tornaram urgentes, aí, especialmente no âmbito tributário, a gente vem mantendo o diálogo com as entidades representativas, a gente tem apoiado tecnicamente em projetos junto ao Congresso, viu, Padua? Nós estamos trabalhando nessa estruturação
de um modelo de plano de equacionamento de dívidas. Então, nós estamos disponíveis e apoiamos o setor. Vai ser muito importante cerrarmos fileira aí, porque aprovar o texto constitucional é uma coisa. Depois, o que vem da legislação ordinária para definir um modelo de tributação dentro de um IBS, aí é diferente. Aí nós temos que ter uma atuação bastante forte, e a gente tem conversado aí com a Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos conversado com vocês aí, Pádua, para que a gente possa levar cálculos para fazer a medição o quanto impacta a redução desses incentivos aí, desses benefícios setoriais regionais aí. Estamos à disposição e agradeço mais uma vez pela participação aqui no evento. Muito obrigado. É muito importante essa colocação do ocaso, né? De fato, nós já tivemos várias conversas nesse sentido. É uma coisa que, de fato, preocupa muito o setor, principalmente a questão do etanol. O etanol, ele traz uma preocupação muito maior do que do açúcar, além do aspecto que ele colocou do acúmulo de crédito na questão das exportações. Nós temos que ficar atento, trabalhar. Eu acho que temos muitos argumentos para manter o diferencial tributário que nós temos hoje entre o combustível fóssil e o renovável. Mas, de fato, não deixa de ser uma preocupação e temos que se dedicar muito em cima desse tema, com muitos argumentos, com muita justificativa, para manter esse diferencial tributário que existe hoje no etanol. Muito bem, gente. Então, finalizando essa live agora, achei que foi muito boa, valia. E a lição final que nos mostra que o agro ele continua na ponta da nossa economia, né, trazendo divisas, com as suas dificuldades, que lhes são inerentes, mas dificuldades que são contornáveis, solucionáveis. E a lição do dia que fica para hoje é que o setor tem que estar organizado, através de suas cooperativas, organizações, associações, que só assim a gente consegue fazer política pública de qualidade em benefício do agro e do produtor rural, que, na verdade, é o objetivo principal da nossa cooperativa, no caso a Copercana, e é para eles que a gente tem aqui trabalhando e discutindo política pública. Mais uma vez, obrigado. Toninho está aqui, Pádua, Ocaso, Padovani, que já nos deixou, e por conta que Toninho tem a palavra final agora para despedir. Eu queria também agradecer a todos, o Pádua, o Padovani, o doutor Ocaso, o Juliano, esperar que o ano que vem nós vamos fazer um agronegócio lá nas nossas instalações, que o importante é o contato com o pessoal, né? Eu acho muita falta de você fazer um contato direto com o produtor que vai fazer seus negócios. Então, eu espero que até o ano que vem essa pandemia se acalme, que a gente possa estar lá junto, talvez conversando com todo mundo. Muito obrigado a todos. Para nós foi um prazer. Muito bem. Muito obrigado ao Dr. Carlos Ocaso, o Toninho Tonello, que está aqui conosco, o Roberto Padovani, o Antônio de Pádua Rodrigues e também o Juliano, que foi o mediador deste nosso bate-papo. Essa nossa palestra live falou sobre agronegócios em pauta, cenários atuais e perspectivas, e trouxe para nós todos uma grande lição. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos vendo aí nos seus escritórios, nas suas casas, onde quer que seja, através do YouTube ou através do Facebook. Se você está no YouTube, eu queria pedir que clique no sininho, por favor. Faça a inscrição no nosso canal e clique no sininho, que você vai passar a receber as notificações de todas as nossas ações através do YouTube. Você que está aí no Facebook pode também migrar para o YouTube e fazer o mesmo, que você passará a receber as nossas informações. Nós vamos encerrar essa transmissão e já convidando vocês, porque daqui a pouco, às 19 horas, a partir das 7 da noite, nós teremos uma nova live com o tema Manejo da Adubação em Cana-Soca. Vai estar conosco o professor Dr. Rafael Otto, agrônomo sênior da Mosaic Fertilizantes, e também o Tiago Silvestre, que, aliás, o agrônomo é o Tiago, que vai estar conosco falando a respeito deste tema. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência através do YouTube ou através do Facebook.
Grande abraço a todos vocês. Enquanto nós esperamos a nova live, podemos navegar pelo site do Agronegócios Copercana. Assim você pode visitar os nossos estandes, conhecer os nossos expositores e, quem sabe, fazer um bom negócio. Até às 19h.